Olá, muito bom dia. Meu nome é Edemir Guiar, eu sou pastor do Ministério Voz do que Clama no Deserto. Existe algum fundamento bíblico para que nós possamos exigir algo ou algum comportamento de Deus? E é sobre isso que eu quero compartilhar com você no dia de hoje. Ontem eu publiquei um vídeo que falava do fundamento bíblico da obrigação de dizimar. Obrigação por quê? Porque o princípio do dízimo é uma fonte de obrigação, logo é uma obrigação, né, um dever do crente, ok? E agora eu quero trazer na sequência se em razão disso nós temos direitos, né, de exigir de Deus alguma coisa, né? E é sobre isso que eu quero falar. Porque no livro de Malaquias, no capítulo 3, no verso 10, diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Né? Então é o seguinte, nós podemos exigir algo de Deus, né? Em tese, sim. Porque a palavra obrigação, ela significa obligácio, quer dizer, uma pessoa está ligada a outra, né, por um vínculo aí de obrigação, né? E quando o Senhor, então, ele empenha a sua palavra, quando o Senhor, ele revela a sua palavra, exterioriza a sua vontade consistente, né, em abençoar aquele que anda em fidelidade, no tocante à questão do dízimo, né, que ele diz aqui que fazei prova de mim, né, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, né, e decorrência disso, não derramar sobre vós uma prosperidade, né, uma maior abastança, né. Então, em tese, nós poderíamos exigir de Deus, né, que ele cumpra o que ele declarou na sua palavra, porque ele está ligado à sua palavra, ele está obrigado pela palavra que ele revelou, né? Mas somente em tese. E por que eu estou dizendo isso? É porque eu já vi alguns pregadores dizer assim: olha, Deus, está aqui o dízimo, eu exijo que o Senhor, né, me prospere, me dê tudo aquilo que o Senhor disse na tua palavra. Uma coisa é Deus estar obrigado à sua palavra, está vinculado à sua palavra, velar sobre ela, né, e no sentido de cumpri-la. A outra coisa é nós ter direito de exigir alguma coisa. Somente em tese, como eu disse no início, né? E por quê que somente em tese nós poderíamos exigir? Porque imagine uma determinada situação. Se eu vendo um veículo para uma determinada pessoa e dou a ela um prazo para pagar de 30 dias, no valor de 10 mil reais, né? Eu faço um contrato de compra e venda com essa pessoa, né? Eu me obrigo a entregar o veículo, né? E ela se obriga a me pagar, né, depois dos 30 dias, né? Porque é o prazo que eu combinei com ela. Porém, se eu entrego o carro no dia 1º, né, e o prazo final é dia 30, porém no dia 20 eu resolvo ir até a casa dela, exigir o pagamento porque surgiu uma demanda inesperada e eu preciso do dinheiro para fazer frente a essa demanda e, portanto, eu quero o dinheiro antes do prazo avançado. Evidentemente que ela está obrigada comigo pelo contrato, mas eu não posso exigir dela o pagamento antes do prazo, né? Porque ainda o prazo não expirou. E se eu aciono a justiça, olha, juiz, eu vendi o carro, deu prazo para a pessoa me pagar até o final do mês, porém surgiu uma demanda inesperada, eu preciso do dinheiro antes, e exijo dela o pagamento antes, porque a demanda ela é justificada, é uma questão de saúde, etc. Não tem razão, causa de pedir nenhuma, o pedido dela vai ser indeferido, porque o prazo ainda não foi cumprido, né? E quando então surge para mim o direito de exigir alguma coisa da pessoa que me comprou o veículo?
a partir do momento que venceu o prazo e ela não cumprir com a sua obrigação na avença. A partir do momento, então, que ela for constituída em mora, aí sim eu posso exigir. Eu exijo o pagamento, né, do veículo que eu te entreguei, que eu te vendi, né? Então agora, nesse momento, surge para mim o direito de exigir da outra parte que cumpra a sua obrigação no contrato. Ok? Aí eu posso acionar o judiciário, etc e tal. Porém, voltando aqui, trazendo aqui para as coisas de Deus, o Senhor ele está obrigado pela sua palavra, porque ele empenhou a sua palavra. Mas será que nós podemos exigir, Deus, está aqui o dízimo, eu exijo que o Senhor me dê isso, que o Senhor faça isso por mim, né? Será que nós podemos fazer isso? Evidentemente que não, né? Porque para isso nós também teríamos que constituir Deus em mora. Nós precisaríamos demonstrar o atraso, a demora, o lapso de Deus no que toca a observância da sua parte na avença, na aliança. Então, queridos, antes de constituir Deus em mora, demonstrar que Deus está demorando, atrasando, né, com a sua obrigação na aliança, a mim não tem direito nenhum de exigir nada dele. Ok? Não há direito. Então, quem fala esse tipo de coisa só pode estar agindo, né, por dolo e má fé, por maldade, por ganância no coração, não é? Porque nós não podemos sequer entender que é fruto de uma ignorância. Poderia ser só apenas uma ignorância, um fato pontual próprio de quem é ignorante. Mas geralmente quem eu vi defender tal tese, né, são pessoas que tem no seu currículo o doutor de teologia, o pós-doutor em divindade, ou seja, a ignorância não lhe socorre. Não adianta invocar a ignorância, o desconhecimento de seu socorro, porque não lhe atende, não lhe socorre. Né? Na verdade, trata-se de dolo, de maldade, né? de ganância que tem inquinado o seu coração. E outra coisa, pela qual a gente não pode exigir nada de Deus, que ainda que nós tentássemos constituir em mora, ele não disse, ele não fixou o prazo, qual o dia que ele iria abrir as portas dos céus, ou a partir de qual dia, após aquele ato de fidelidade, ele iria abrir as portas dos céus e prosperar. Então, se não há um prazo, como é que eu poderia constituir o Senhor em mora? Como é que eu poderia demonstrar que Deus estava inadimplente com a sua obrigação? Você veja que é um absurdo, né? É uma teologia absurda, herética, ok? Herética. Outra coisa que não se sustenta é que quando fala aqui, mas a palavra de Deus diz que o Senhor falou assim: trazei todos os dias a casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim. Tais pessoas, então, alegam e sustentam que esse fazer prova é colocar Deus à prova, à aprovação, é colocar Deus contra o muro. Falar assim: olha, Deus, está aqui o dízimo, agora eu exijo que o Senhor cumpra a sua parte. Eu exijo agora. É fazer prova, é colocar Deus à prova. Na verdade, não é isso, querido. Quando Deus está falando assim: trazei todos os dias a casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, fazer prova aqui é reunir documentos, é produzir prova da fidelidade de Deus, sabe? Inclusive uma das provas é a prova testemunhal, é você dar testemunho da fidelidade de Deus. Por quê? Uma vez você andando em obediência e sobrevindo a sua vida as bênçãos prometidas para quem anda em obediência, né? Você então vai ter elementos de prova na sua vida, na sua história. As pessoas vão olhar para você, né, e vão reconhecer o milagre de Deus. Então você vai dar testemunho, você vai fazer prova da fidelidade de Deus. Não é submeter Deus à provação. Não é colocar Deus contra o muro. Você vê que não se sustenta. Isso é um absurdo, né? O que a gente vê, sabe? É fruto de uma heresia. E quando tais pessoas afirmam essa teratologia teológica, na verdade, elas confessam que não creem em Deus. Ok? Elas dão testemunho, elas confessam que não creem em Deus. Por quê?
estou dizendo isso? Porque crer é você crer na palavra de alguém, por exemplo, por conta da autoridade dessa pessoa. Então, se eu exijo de Deus, mesmo sem direito de exigir nada, que ele cumpra a parte dele na aliança, sem constituí-lo em mora, sem provar que ele está em mora, ok? Eu estou demonstrando que eu não creio na palavra dele. Eu estou dando demonstração, eu estou confessando que eu não creio na fidelidade dele, que ele não vai cumprir espontaneamente a sua parte na aliança. Então, por isso é que eu estou dizendo que tais pessoas confessam a sua incredulidade, que não tem fé. Não tem fé na palavra. Porque quem tem fé na palavra, tem-na na medida que sabe que a autoridade é do Senhor. Que quem firmou essa palavra foi Deus. Ok, queridos? Então eu quero deixar essa palavra para você. E ainda por um absurdo. Quem poderia, por exemplo, se eu pudesse exigir de Deus e Deus ficasse silente? Oh, Deus, eu exijo que o Senhor faça isso e Deus não respondesse. A qual juízo eu iria me recorrer para constranger Deus a cumprir com a sua obrigação? A qual juiz teria competência? Qual juiz teria competência para apreciar isso? Para constranger, né, Deus coercitivamente a Deus a cumprir a sua parte na aliança. Na verdade, queridos, se Deus deu a sua palavra, acabou. Deus ele é fiel para fazer muito além do que nós imaginamos. Ocorre é que Deus não está vinculado ao mesmo tempo do homem. O tempo do homem é o Cronos, o de Deus é o Kairos. E Deus está vinculado ao tempo dele. Amém? E eu creio que Deus é poderoso e fiel para fazer muito além do que nós imaginamos. Eu não preciso cobrar dele nada. Eu não preciso lembrá-lo das suas obrigações. Eu não preciso exigir nada dele. Eu sei que ele está obrigado pela sua palavra. Mas no tempo dele, ele fará vir sobre mim e sobre todos o conteúdo das suas promessas. Amém? Porque ele não é filho do homem para mentir, e nem homem para se arrepender, e nem filho do homem para mentir